Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, pessoal? Hoje, com o nosso terceiro vídeo, continuaremos nossa sequência de vídeos sobre o setor público. E é claro, preparamos mais um assunto interessantíssimo para vocês. Então, eu, Ellen e meus colegas Fernanda e Misael, vamos falar sobre a gestão de pessoas e de mudanças no setor público. Não sabe do que se trata? Ótimo! Então está assistindo o vídeo certo. Vem com a gente! Então, o que é gestão de pessoas no setor público? Para essa resposta, iremos apontar a gestão de pessoas no setor privado e mesmo entendendo a diferença com o setor público, principalmente com a cultura da estabilidade, iremos apontar para a importância do tema para os dois setores. Em uma sociedade em constante transformação, com um ambiente cada vez mais instável, ações privadas ou mesmo situações políticas mudam o cenário tanto para o mercado quanto para as organizações públicas. Gestão de pessoas ou de competências surge exatamente neste momento de grande e rápida transformação. Alinhado ao que Ruas, Antonello e Boff 2005 pontuou, a construção da noção de competência passa pela crescente instabilidade econômica, baixa previsibilidade do mercado e das relações das empresas com seus clientes, e pela intensificação de estratégias de customização. Assim, ao se buscar alternativas mais dinâmicas às necessidades dos clientes, se foca no resultado e menos no processo. É compreendido o conceito de competência como conhecimento e habilidade constatada, que são projetadas no resultado alcançado pela pessoa que ocupa o posto. Já a questão de qualificação é definida como o desempenho do posto, cumprindo as exigências normativas mínimas exigidas. Assim, a competência se projeta no resultado esperado pela pessoa que ocupa o posto. Por muito tempo, o foco era no saber fazer, desempenhar uma determinada função, contrário da competência, que foca no resultado e estratégias traçadas e bem-sucedidas. Enquanto a qualificação se circunscreve ao posto, a competência se centra na pessoa, que pode chegar a ocupar, inclusive, mais de um posto, numa multifunção. Tem-se buscado o desenvolvimento de lideranças capazes de reproduzir e contagiar as organizações a desenvolverem iniciativas pluridisciplinares, responsabilidades e autonomia. O conceito de chá, conhecimento, habilidade e atitude, conforme apontado por Dutra, por si só não é certo de que a organização será beneficiada pela agregação de tais valores, uma vez que somente atingir o resultado pré-estabelecido não significa necessariamente gerar de fato valor agregado à organização. Quando se foca na questão de competência, é mais comum focar na carreira do indivíduo, personificando o sucesso no individualismo, mais do que na organização ou no coletivo. Normalmente, a organização investe no indivíduo aguardando que este traga retorno de conhecimento. Portanto, um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimento, habilidades que agregam valor econômico à organização e valor social ao indivíduo, segundo Fleury 2006. Por questão de competência, não se remunera mais o cargo ocupado, e sim o indivíduo e o quanto este agrega valor à corporação, tendo ainda o reconhecimento social e financeiro atribuído a ele. Há competências que podem ser elencadas em 3 blocos: competência de negócios, competências técnico-profissional e competência social. Importante pontuar a forma com que o aprendizado irá se dar nas organizações, pois, para o aumento do capital
de competência, é necessário que a sua difusão seja cíclica e também que o foco seja nas pessoas. Mediante a grande importância do tema, há a necessidade de se discutir a gestão de pessoas alinhada à competência também no setor público. Para tanto, a Escola Nacional de Administração Pública, que visa capacitar a administração pública nacional como um todo, aponta para avaliações dos cargos de gerência pelos subordinados e também cria plano para desenvolvimentos coletivos e individuais. Já, inclusive, há registro de concursos públicos, um exemplo é a ANEEL, onde no edital já conste a exigência de competência em determinados cargos. Tais competências, ainda que subjetivas, são importantes para que não tenhamos pessoas bastante qualificadas, porém sem competência para determinadas funções. Nas universidades, inclusive na FCA, tem se utilizado bastante o método de avaliação de cursos para trabalhar nas dificuldades apresentadas pelos docentes e desenvolvê-las. Para um profissional com atributo de se trabalhar em equipe, habilidade, atitudes, além do próprio conhecimento. É certo de que as atenções para o desenvolvimento pessoal é realidade para os diversos autores, o que é muito importante. Ainda que algumas dúvidas pairem no sentido da hierarquização entre indivíduos versus organização, o entendimento de que as competências devem ser valorizadas e, muito mais do que isso, ser difundidas para que o coletivo se desenvolva ficou bastante claro. Bom, como já comentado, após diversos estudos e análises, podemos afirmar que atualmente as pessoas são o maior bem ativo das empresas e instituições. São também os principais agentes de mudanças das corporações. Mas será que as empresas sabem disso? Elas sabem sim. Então, como elas planejam um ambiente ideal à aplicação desse conhecimento? Elas adotam como máxima a importância de estratégias organizacionais bem-sucedidas, onde a proposta seria o desenvolvimento humano e social dos trabalhadores. É muito mais que apenas o conhecimento que as pessoas possuem, e sim o ambiente propício a aplicarem esse conhecimento da melhor forma. O papel das pessoas na gestão pública, incluindo suas competências e habilidades, vão para além de suas posições pré-estabelecidas. Elas conhecem suas funções e sua efetividade tão bem, como se esse conhecimento não fosse valioso o suficiente, que são capazes de antecipar reações ou possíveis intervenções e resultados. E como as empresas se comportam quanto a isso? Em resposta a essas novas abordagens, as empresas adotam novas estratégias para lidar com as pessoas. Sabem que mesmo se uma mudança for proposta, ainda que considerando as inúmeras variáveis de seu contexto, se não bem aceita pelas pessoas, não funcionará. Assim, para garantir o melhor sucesso institucional, aderem a diversas políticas e dinâmicas definidas a fim de melhor encaixe a esses grupos, ao seu conhecimento, visão de mundo, visão da instituição e sua relação com ela. A gestão de pessoas atua como um melhorador de ambiente para as pessoas performarem e seu potencial cada vez maior. Agora vamos falar sobre os desafios, as limitações e os avanços na gestão de pessoas por competências no nosso setor público. Para a gente entender esses 3 pontos, devemos primeiramente entender como que o nosso setor público ele está estruturado. Essa estruturação ela é responsável pelos desafios e limitações existentes, que são complexos por envolverem muitos fatores e variáveis. A priori, a nossa estrutura possui uma hierarquia vertical com fluxo de poder unidirecional que vai da alta liderança em direção à base da pirâmide. Esse posicionamento acaba favorecendo a existência do argumento do poder maior do que o poder argumentativo. Isso significa que, numa tomada de decisão, se a alta liderança decidir algo, apesar da ideia não ser tão boa assim, os demais devem apenas aceitar e obedecer, porque a decisão simplesmente partiu de alguém de cargo superior. Isso traz várias consequências, mas as principais é de que essa estrutura acaba trazendo poucas possibilidades de mudança, fluidez e processos bem mecanizados.
Essa mecanização, ela acaba não permitindo explorar as competências individuais de cada servidor, que, atrelada ao engessamento da máquina pública, acaba não fomentando a ambição profissional e aliena resultados. A força do argumento do poder, maior do que o poder argumentativo, nos deixa também cada vez mais longe de alcançar uma gestão pública democrática, permitindo a permanência perene de uma alta liderança com mentalidade antiquada. Explicado o porquê da complexidade do problema, vamos às negativas e às positivas desse processo de implementação das competências, assumindo como negativas os desafios e as limitações e como positivas os avanços. Entende-se como limitações a nossa estrutura engessada e hierárquica vertical. Os desafios como missão de renovar a estrutura limitante, começando pela mentalidade das altas lideranças, para que estes inspirem os demais colaboradores, e também a ampliação da aplicação das competências do setor público. Já nos avanços, que apesar de ser pouca em quantidade, é muito significativo, dado ao cenário de complexidade e de barreiras. O fato de mudar o nome do setor de administração de recursos humanos para gestão de pessoas torna o setor e os processos da organização com tratamento mais humano ao servidor. No final dessa apresentação, a gente entende que a gestão de competências ela surge para atender às demandas e desafios da sociedade moderna, com foco maior nos resultados e não nos processos. E nas organizações, as competências focam em desenvolver as habilidades pessoais de cada colaborador, para que este possa empenhar em funções adequadas em seu perfil de habilidades. Então, é muito importante que as pessoas, dentro de uma organização, abracem essa novidade para que a implementação de competências na gestão seja bem sucedida. E no setor público brasileiro, apesar dos desafios e limitações, já temos avanços positivos e é tudo que indica as pessoas estão simpatizando e aderindo também. Chegamos no final do nosso vídeo e essa foi a apresentação do nosso grupo. A gente agradece muito pela sua atenção e esperamos que você tenha gostado bastante e tenha aprendido bastante sobre a gestão por competências no setor público. Abraços, lavem as mãos, usem máscara e se cuidem. Até a próxima!